Horário de Brasília, 5h20. Bom dia. 24 graus. Segunda-feira, 29 de dezembro de 2025. Contagem regressiva. Ei, pessoal da produção, hein? Contagem regressiva para um novo ano, um novo ciclo. Que bacana, né? Olha, chegando até aqui ao estúdio, uma chuvinha fina, uma chuva gostosa mesmo, de você nem querer abrir o guarda-chuva. Você que está aí nas ruas, indo trabalhar, não sei qual região que você está, mas pelo menos aqui na Grande São Paulo, eu chegando até aqui o estúdio, começou a chover. E eu normalmente ando com uma bolsa, né, uma mochila, e tenho sempre o guarda-chuva ali. E eu só abro o guarda-chuva, acho que muita gente faz isso. Eu só abro o guarda-chuva quando realmente estiver chovendo de verdade. Engraçado, eu vou lembrando do passado, e é bom sempre a gente lembrando do passado, que dizem que quando você abre o guarda-chuva, mesmo assim, não chovendo, e às vezes você encontra, principalmente as mulheres, não é? Começou um chuvisquinho, já abre o guarda-chuva. Dizem, né, as pessoas mais antigas, que quando você abre o guarda-chuva, você está chamando chuva. Isso eu estou falando quando não chove, aqueles pinguinhos. E uma chuva gostosa mesmo, que molha você e seca rapidinho, porque nós estamos agora 5h22, 24 graus. Provavelmente hoje, mais de 30 graus. Muito mais. E tem um alerta da Defesa Civil, tomar muito cuidado, porque esse intenso calor também tem uma mudança drástica, principalmente no finalzinho da tarde. Então, você que está aí curtindo as férias, não é? Férias escolares, junto com as férias do trabalho, que bacana, hein? Você viajando neste momento, nos ouvindo aí, muito obrigado, hein? Você que já está no local de destino, nos sítios, fazendas, não é? Chácaras, muito obrigado pela audiência. Se você fosse perguntar qual seriam as minhas férias, com certeza absoluta seria no campo, seria na área rural. E não é porque eu sinto, o ligeirinho está ficando velho. Eu sempre gostei da área rural, pessoal, não gosto de zoeira não, de barulho. Já não chega esses bailes, funks, não é? Um exagero, esses barulhos desses infelizes com essas motos aí, né? Aqui em São Paulo e em várias regiões do Brasil, uma falta de respeito total, principalmente, eu não falei isso, vou falar agora, eu fico com uma dó, pessoal, e eu tenho certeza você que também está nos ouvindo agora, principalmente os pets, não é? Começa os fogos antes da hora, né? Desculpe a expressão, mas são verdadeiros imbecis que ficam aí soltando fogos de uma forma assim assustadora. É claro que nós estamos aí comemorando o pós-natal, né? Mesmo na época de Natal. Então, os cachorrinhos, os cães, os gatos, mas principalmente os cães, o transtorno que eles têm com esse, né? É um drama para eles. Esses fogos de artifício. E tem gente, né? Esses imbecis que parece que faz questão. Os fogos têm que ser na casa dos outros. Então, vamos ter mais responsabilidade, né? Você que promove esses bailes funks, não respeita nem o vizinho, quer dizer, o cara, o sujeito aí, e normalmente não trabalha, não é? Aí não respeita as pessoas que vão sair agora de madrugada, tem que tirar o carro da garagem, não consegue, porque tem esses imbecis para trabalhar de madrugada, ninguém quer, né? Agora aí fica enchendo o rabo de cachaça, de álcool, de drogas, e atrapalha o vizinho, né, da rua, que quer sair com o carro e não pode. E se você falar algo, parece que os caras são donos do negócio. Então, parabéns também aqui,
Sempre que eu tiver oportunidade eu vou cumprimentar aqui a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, a Polícia Civil, não é? O Corpo de Bombeiros, que são os verdadeiros salvadores da pátria e da vida das pessoas. E aproveitando, puxando uma coisa pela outra, desculpem, né? Mas, infelizmente, todo finalzinho de ano a gente está falando aqui. Como tem gente irresponsável nas praias, né? Já percebeu? Não é apenas aqui, litoral, onde eu estou, né? Aqui está mais próximo do litoral sul, mas litoral norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, onde tem praia, tem gente irresponsável. Quer dizer, leva as crianças para a praia, eu estou falando os adultos, deixa as crianças como se as outras pessoas fossem babás dos seus filhos. E aí que acontece a tragédia. As crianças são raptadas, somem e, infelizmente, até se afogam. E se não é os bombeiros salva-vidas, quantas famílias entram em luto? Então eu estou falando isso, não estou anunciando tragédia não, eu até gostaria de não anunciar, mas infelizmente existe isso. Gente que parece que não lê jornal, não ouve rádio, não assiste televisão. São pais e mães irresponsáveis. Então, se você é um deles, né, acorda, porque amanhã vai ser tarde, você vai chorar pela morte do seu filho, da sua filha. Vai para a praia, fica com eles ao lado. E fora isso, né, jovens, adolescentes, querendo mostrar um heroísmo que não tem. Eu duvido se você vai pegar aquela onda, outra tal. Quando vê, cadê? Você sumiu, morre afogado. Há anos eu tenho falado isso. Gente cretina, né? Nós temos uma vida já finita. E é maravilhoso. O que tem de mais maravilhoso é justamente isso, é viver. Mas viver com intensidade, mas responsabilidade. E como tem gente irresponsável. Adultos, pais e mães, homens barbados, mulheres já, quer dizer, não tem noção. As crianças não têm noção do perigo. O que é isso? Então a gente fala aqui dos pets, que dá uma dó, viu, pessoal? Tem uma dó. Eu adoro cães, né? Cachorros. E eu fico com uma dó porque faz parte da nossa vida, né? Da nossa existência. Aliás, principalmente eu lembro aqui das pessoas idosas que têm a sua companhia. Engraçado, né? Elas nunca se sentem sozinhas, porque ao seu lado tem um gato, né? Quando eu digo um gato, uma gata, não importa, um cachorrinho, não importa qual a raça. Então essas pessoas não se sentem sozinhas. E sempre que eu vejo um cãozinho nas ruas, eu fico brincando, eu brinco com eles, né? Então assim, e hoje, nessa era, o passeio, né? Como eles sentem necessidade de passeio. Essa semana eu estava observando, madrugada assim mais ou menos, uma jovem senhora saindo do prédio e com o cachorrinho no colo. E a gente viu o desespero do cachorro, desespero no bom sentido, de que ele não queria colo, ele ou ela. Quando ela colocou na calçada, o cachorro saiu em desespero, passeando, quer dizer, feliz. Sabe quando a criança ganha um doce, ganha um presente? Eles precisam passear, assim como nós, né? Precisa transitar, você precisa se locomover, isso é muito bom. Então, as pessoas precisam observar isso. Necessitamos, cada um, sermos felizes. Então, mas para ser feliz, a gente precisa ser responsável, cada um pela sua vida, não é? Nós estamos aqui, infelizmente, principalmente agora, quando chegar janeiro, essa palavra que está sendo sempre citada por mim e por outros colegas jornalistas, né? Que as pessoas usam, e principalmente na política, a polarização. Qualquer coisa, literalmente, é motivo para polarização. Eu mesmo estou sendo vítima disso, porque às vezes eu pego lá um comentário de algum colega, ou mesmo da política de algum prefeito, como eu fiz a semana passada do prefeito aqui, o Eduardo Boigues, aliás, um dos melhores prefeitos do Brasil, do município de Itaquaquecetuba.
E ele tem formação policial, ele é delegado de polícia. E realmente, estou falando a verdade. Eu não voto em Itaquaquecetuba, mas tenho muitos ouvintes lá, de 40 anos atrás. E a cidade realmente, você que mora no município de Itaquaquecetuba, percebe que aí tem um prefeito de verdade. Meu amigo Eduardo Boigues, que é delegado de polícia, ele tem uma visão totalmente correta das coisas. Independente de ele ser direita ou ser esquerda, no caso ele é direita, ele critica o que está errado. E ele estava criticando agora esses dias a Sabesp, né? Esse trabalho irresponsável da Sabesp. Não vem com conversa fiada, porque é represa, aí vem engenheiro querer dar lição de moral. Aqui não, Violão, aqui não. É falta de planejamento. E a Sabesp, eu avisei antes e infelizmente eu acertei. A pior burrice do governo de São Paulo foi privatizar a Sabesp. Não havia necessidade. Aí eu pergunto, né? As pessoas perguntam, ô Ligeirinho, a Sabesp foi vendida mesmo? Ela foi privatizada? Foi. Cadê o dinheiro, Ligeirinho? Não sei, pergunta para o governador, quando ele voltar de viagem, porque ele está nos States, né? Ele está pouco se lixando se está faltando água em Itaquá, em Suzano, em Guarulhos, em São Paulo, onde tem a concessionária Sabesp, que está sendo administrada por um grupo de empresas privadas, e essa falta de água. Mas no tempo que a Sabesp não era privada, também sempre tem um orelhudo, né? Sempre tem um idiota, um imbecil, né? E de repente trabalha na Sabesp, puxa saco do governo. Aqui não. Então o Eduardo Boigues, sem citar nomes, é claro, por isso que eu digo, esse cara é um baita de um prefeito, não tem esse negócio de esquerda, direita, tá errado, e ele mesmo fez uma brincadeira aí, mas no sentido real, ele tomando uma garrafinha de água, a imagem é essa, e não tem água, e do lado da logomarca da Sabesp, uma total falta de respeito às pessoas de São Paulo, do estado de São Paulo. A Sabesp, infelizmente, mal administrada, mas quem está assumindo a Sabesp não tem culpa não. A culpa é do homem do martelo. A culpa é do homem que adora um leilão. Na hora de bater o martelo, a imprensa toda, né, governador? Agora o senhor some quando é para falar da Sabesp. Aliás, depois que foi privatizado, o senhor sumiu. Estou falando sim, você quer puxar o saco do governo, problema seu. Aqui, se tem que falar do fulano, ciclano, a gente fala mesmo. Então a Sabesp é uma vergonha. A falta de água, tudo bem. A gente não precisa ninguém querer ensinar o Pai Nosso ao Vigário. Só que aqui não tem moleque, não. Tem muito moleque aqui na internet, né? Eu fiz um comentário, o próprio prefeito, ele deu ok, né? Ele falou, estamos lutando, Ligeirinho. Então, aliás, a maioria das pessoas de Itaquá concordou com a minha opinião. Minha opinião é minha opinião. Agora tem uma meia dúzia, sempre tem, né? Tem uma meia dúzia que adora polarizar. E provavelmente trabalha na Sabesp ou algum puxa-saco do governo, que, claro, não está faltando água na casa dele, aí fica falando que não é bem assim, né? Não é bem assim, porque você não tem problema de falta de água. Eu também não tenho, mas eu tenho que lutar pelas pessoas que estão me ouvindo, a maioria. Imagine uma senhora, aliás, todas as pessoas, todos nós precisamos de água, mas imagine neste calor infernal, com a criança, né, com crianças, todo mundo querendo água para o básico, água para beber, matar a sede para tomar banho. Aí vem aquela história, sempre do lado que não tem nada a ver. Foi prometido o quê? Quando a Sabesp foi privatizada. Será que o governador está com amnésia? Os seus puxa-sacos estão com amnésia? Foi prometido, primeiro, um investimento enorme para que evitasse justamente o que está agora no finalzinho do ano, faltando água. Porque é muito fácil fazer campanha para que as pessoas economizem. Todo mundo faz isso, economiza. Também tem uma parte da população que, infelizmente, pega a mangueira lá, joga. Agora mesmo, de madrugada, eu vi já um porteiro de um prédio aí, ligou a torneira, não está nem aí. Mas aí, tudo bem, vamos lá, água de reuso.
Mas nem todos os lugares têm água de reuso. É lá direto da fonte mesmo. Então vamos evitar isso, vamos colaborar. Sempre eu digo isso, vamos fazer a nossa parte. Agora que tem sim responsabilidade, o governo de São Paulo, desculpe, tem nome, Tarcísio de Freitas, poderia ser outro. Como eu critiquei o Geraldo Alckmin, muitas vezes ele ficou aqui, eu pensei que nunca ia sair do governo de São Paulo. O Geraldo Alckmin também, no finalzinho da sua gestão, foi um dos piores governadores de São Paulo. Foi bom uma época, mas depois piorou. Hoje ele é o vice-presidente da República, mas o Geraldo Alckmin deixou muito a desejar também, não é? Mas ele não privatizou. Quem privatizou foi o Tarcísio de Freitas. Então, vamos colocar as palavras nos devidos lugares. Tá errado? Aqui é escrachado sim. Aqui eu não trabalho para político, eu não trabalho para artista, a gente trabalha para a população, não importa o horário. Então, é uma total irresponsabilidade, na minha opinião, e de muita gente. A privatização, ela é boa quando é bom para todo mundo. A Sabesp foi uma burrice aguda, avisada antes. Cadê o dinheiro da Sabesp? Foi investido onde? Cadê a promessa de investimento? E sem contar o seguinte, dá uma olhadinha na sua conta de água aí. Aumentou a tarifa. A única mudança foi essa, não é? E a gente vem aqui sempre defendendo a população, não importa qual o assunto. Mas estamos prestes também a um novo ano. Vamos esperar que seja um ano independente da questão política, mesmo porque nós temos eleições, mas que sejamos felizes, sobretudo, porque Deus, eu tenho quase certeza que é brasileiro, viu? A gente brinca aqui, mas porque aguentar essa classe política mentirosa não é fácil, hein? Vamos lá, Alencarzinho Júnior na mesa de som. O primeiro assunto, vamos lá? Olha, as pessoas mais antigas, né, da melhor idade, com certeza vão lembrar, ou de repente até assistiu esse filme. Então eu quero aproveitar, acho que pela primeira vez eu estou falando isso. E pode ser, né, muita gente nos ouvindo, por acaso, você que gosta de colecionadora, eu estou procurando há muito tempo, você que por acaso tem um filme, esse filme é de 1976, 77, muita gente não tinha nascido, mas de repente, eu estou procurando há muitos anos, se alguém tem esse filme, ou então um trecho desse filme, com o título Conto do Vigário. As pessoas estão, da produção aqui, tudo rindo, né? Conto do Vigário, 1977. Olha, em 1977, esse filme foi um relativo sucesso no cinema, principalmente aqui em São Paulo, estrelado por duas figuras conhecidíssimas. Uma que é Nossa Senhora, adoro a voz dela. De repente está até nos ouvindo, né? Está meio doentinha, mas está entre nós aqui. A minha querida, uma das vozes mais lindas, femininas na música sertaneja. Uma voz única, Nalva Aguiar. Se a Nalva Aguiar estiver me ouvindo, um beijo no seu coração, viu, querida? A Nalva Aguiar, sempre linda, loirinha, bonitinha ali, ela estreando no cinema. Já era sucesso na música. E outro amigo nosso, que já não está entre nós, mas uma das vozes mais conhecidas, né? E depois foi para a televisão. Infelizmente, já faleceu. O Barros de Alencar. Você lembra dele? Barros de Alencar fez muito sucesso na rádio Record e depois na TV Record. E o Barros de Alencar foi o primeiro e único filme que ele fez, claro, fazendo sucesso no rádio. Ele foi convidado para participar, aliás, ele e a Nalva Aguiar, estrelas desse filme em 1977. Então, como acontece milagres,
eu estou pedindo para você, de repente, se você tem aí um filme ou um trecho desse filme, tem gente que tem, né? Guarda. De 1967, eu procurei no YouTube, não achei. Já estou adiantando. Procurei em tudo que você possa imaginar. Então, O Conto do Vigário, 1977. E por que eu estou falando isso? Repetindo. Porque ontem eu estava em casa e estava assistindo o Fantástico. E eu fico aqui, deve ser psicológico isso aqui, não é possível. Ainda hoje, em pleno 2025, as pessoas caem em golpes, tipo o Conto do Vigário, que é o conto do bilhete premiado. Isso aqui é antigo, pessoal. Em 1977 eu era moleque. E hoje eu vi uma senhora, claro, ela não apareceu, com vergonha, as pessoas, um delegado de polícia, ele falando o quanto ela gastou. Eu até pensei que era erro do Fantástico. Ainda hoje, quer dizer, pegando um empréstimo para ajudar a pagar um golpe que é antigo. Se esse filme aí, com a Nalva Aguiar e o Barros de Alencar, foi estrelado no cinema em 1977, imagine antes, nos anos 70. Estelionatários usam teatro e pressão emocional para enganar idosos e causar prejuízos milionários. Registros do crime desde 1900. Eu fico a pensar como que as pessoas caem nesse golpe. E parabéns, a reportagem do Fantástico mostrou bem, né? Não é possível, meu Deus do céu. Com todo respeito, e as pessoas merecem respeito, eu acho que uma criança hoje, com 5 anos de idade, que tem noção da vida, ela não cairia. E eu estou falando idosos, pessoal, mas jovens também caem nesse golpe. Por quê? Qual o sentido? Qual a sua opinião? O golpe do bilhete premiado é um crime que se repete há mais de um século no Brasil. O programa Fantástico da Globo mostrou ontem, né? E fez uma investigação das novas armadilhas do esquema, que no fundo é o mesmo. Que se passa o seguinte: os criminosos, eles abordam as vítimas com promessas de fortunas fáceis, em troca de uma, abrindo aspas, ajuda, fechando aspas, financeira imediata. Aquele negócio, né? Caiu alguma coisa no chão, eu pego, vem outra pessoa, aquele teatro amador que as pessoas caem. O roteiro dos golpistas segue um padrão antigo e é executado por pelo menos 2 pessoas. Como que eles fazem aí, Origeirinho? Vamos lá. Eles escolhem bem a vítima. Vai olhando, observando, não é? O comportamento das pessoas nas ruas e normalmente próximo de lugares onde tem o quê? Bancos. E alto número de bancos. E são pessoas muito bem apessoadas. Eu estou falando os golpistas. Tem um que fala que é religioso, que não pode receber prêmios por motivos éticos e religiosos, mas que tem ali um bilhete premiado. E aí um outro que está próximo dele e fala: não, eu não acredito, é isso mesmo? E, inclusive checa as fontes para ver se os números batem com aqueles que foram sorteados. Quem explica isso é um delegado ontem, que eu não marquei o nome dele aqui, não sei se está na reportagem, mas o delegado explicou direitinho, hein? Então, olha, aqui em São Paulo, câmeras de segurança registraram a ação dos irmãos Luiz Cláudio dos Santos e Paulo César dos Santos, 2 vagabundos, né, que enganaram aí um idoso de 88 anos de idade. Anote o nome aí, ó, Luiz Cláudio dos Santos e Paulo César dos Santos, 2 vagabundos criminosos que deveriam mofar na cadeia. O esquema começou com Paulo, que disse ao idoso que tinha um bilhete premiado da loteria, mas não aceitava o dinheiro por causa de sua religião. Vagabundo ainda usa a religião, né? Em seguida, o outro cretino, o Luiz, irmão dele, fingindo que não conhecia Paulo, são irmãos, hein? Apareceu para ajudar e simulou uma ligação para uma falsa gerente da Caixa Econômica Federal que confirmava o prêmio.
Eu custo acreditar, eu só estou acreditando porque eu assisti ontem isso aqui. Com isso, eles convencem o idoso a entregar R$70 mil em troca de um suposto bilhete premiado, que acabou sendo um envelope de papel picado. Parece que eles hipnotizaram. Eu fazia tudo o que eles mandavam contra a vítima. Segundo a vítima, ele se sentiu, né, a vítima, hipnotizada. R$70 mil. Quer dizer, outra vítima fez um empréstimo de R$100 mil após ser abordada por duas mulheres na rua. Uma das golpistas, aqui já é mulher, seria a vencedora desse suposto prêmio. Uma senhora que ameaçou rasgar o prêmio, o bilhete premiado. A vítima chegou a suspeitar do golpe, mas acreditou depois, após conhecer uma psicóloga, entre aspas, que a convenceu a entrar na suposta divisão de um prêmio de 13 milhões. Meu Deus do céu. Em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, uma idosa, esse caso que eu queria falar aqui, eu custei acreditar, eu só acreditei porque eu vi ontem o próprio delegado falando isso. Em São José dos Campos, aqui na nossa querida Vale do Paraíba, onde eu já trabalhei em rádio, uma idosa perdeu mais de 3 milhões em 14 depósitos realizados ao longo de um mês. Ela usou todas as economias de uma vida toda e ainda se comprometeu com empréstimos bancários antes de perceber o golpe. Quer dizer, uma vida toda. E outra coisa, né? Você sabe que os idosos, eles têm crédito na praça, né? Porque tem a aposentadoria, que é para sempre, não é? E aí você é vitalícia, aliás, vitalícia não é. Enquanto você está vivo, a sua aposentadoria, então, é uma garantia para os bancos. Então, os bancos emprestam mesmo. Olha, o golpe, vou repetir, mostra que esse tipo de crime, de fraude, já acontecia em 1900. Nós estamos em 2026 praticamente. Mesmo sendo um crime amplamente divulgado, os estelionatários mantêm a eficácia ao escolherem locais próximos a bancos e apresentarem boa aparência. Normalmente o público-alvo é de idosos. Psicólogos afirmam que os criminosos minam a capacidade da resistência dessas vítimas através do convencimento e da pressão emocional. Além disso, o sentimento de vergonha após o prejuízo é o maior efeito psicológico, o que muitas vezes dificulta a denúncia dos casos à polícia. Isso é verdade, pessoal, porque quem é vítima disso aqui acaba tendo vergonha e nem denuncia. Então, quando você vê isso na televisão é porque tem ocorrência policial, se não. E quantas pessoas estão me ouvindo aqui, ô Ligeirinho? E nem vai falar para nós que já caiu nesse golpe. Outras vão falar porque já passou muito tempo. Mas é impressionante esse caso aqui, pessoal. Eu puxei uma coisa pela outra, do filme aqui do Barros de Alencar, da Dalva Aguiar, de 1977, quer dizer, para você elaborar um trabalho artístico, né, uma sinopse, que me parece que estava aqui, eu vou ver se a produção encontra, que basicamente é isso, o filme. Então, fez sucesso por quê? Porque é referência das pessoas que caem nesses golpes. Olha, a Polícia Civil aqui de São Paulo identifica uma família especializada nessa prática, com registros criminais, uma família, hein, que remonta às investigações de 2009, a polícia. Enquanto esses salafraios, desses irmãos Luiz Cláudio e Paulo César, estão presos, eles estão presos. Viviane Araújo Stanislau, mulher de Paulo, segue foragida e tem a prisão decretada. Ontem mostrou a foto dessa criminosa. Ela é antiga, hein? Tudo família de ladrões. Bom, o número de ocorrências estelionatários. Tem que falar estelionatários, Ligeirinho, não pode chamar de ladrões. É incrível, né? O número de ocorrências cresce em São Paulo, com 382 casos registrados pelo DEIC. Antes de terminar esse ano, hein, pessoal? 382 casos de pessoas que fizeram o BO policial. Vou repetir, muita gente, talvez até o dobro disso, o triplo, não foram vítimas,
mas não registraram por vergonha. Preferem pagar o prejuízo, mas a família não saber. Os investigadores aqui da polícia de São Paulo acreditam que as estatísticas reais são ainda maiores, como eu estou falando aqui, pois muitas vítimas sofrem em silêncio por medo ou constrangimento, o que eu acabei de falar. Isso que é mais importante, pessoal. Como é que os bancos... Eu não gosto de banco, mas o banco aqui... Qualquer banco, os bancos não fornecem nenhum tipo de contato em relação a isso, pessoal. A própria Caixa Econômica Federal esclarece que não realiza conferência de bilhetes premiados por telefone, pelo amor de Deus, ou internet, apenas de forma presencial nas agências. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, orienta que os cidadãos nunca entreguem dinheiro a desconhecidos e sempre registrem boletins de ocorrência em casos de fraude. Mas as pessoas não fazem isso, pelos motivos que a gente já explicou aqui. Então, vou contar um negócio para vocês. A coisa tá feia, viu, pessoal? Eu vou ver aqui se a produção achou o que nós estamos procurando aqui. Não sei se vai achar. Eu coloquei uma observação aqui apesar que não vai mudar muito, né? Só para falar aqui do filme. Porém, acho que não há necessidade, porque o conteúdo do Vigário é o mesmo, né? Bom, vamos ver a nossa audiência aqui. A Sepastrana Fraga está nos ouvindo. O José Orlando Cardoso. A Cristiane Santos Gomes na sintonia nessa madrugada. Chegando aí ao início de uma nova semana. Última semana do ano, não é? A Sueli Vinal também está na sintonia. A Joana de Azevedo. Errei. É Joana de Azeredo. Tudo bem, Joana? Muito obrigado pela audiência, viu, querida? O Jos Ferreira Soares também na sintonia. Quem mais aqui? Coloca na telinha aqui, por favor. Alencarzinho Júnior. Ale Reis Pet. Eu falei de Pet, ó. Pessoal aqui da Pet. Ale Reis Pet, um grande abraço aí, viu? A Joá na Batista. Muito obrigado também pela audiência. Darcy Furtado. Darcília. Põe um pouquinho mais. Isso. É Darcila Furtado. Oi, tudo bem, Darcila? Nome bonito. Darcila Furtado. Muito obrigado também pela audiência, viu? A Tereza Mioto. Já é freguesa aqui, já é ouvinte nosso assíduo, não é? Tudo bem, Tereza? Muito obrigado pela audiência também, viu? O Adenilton Santos Alves também na sintonia. Deixa eu ver aqui. O diretor Elias Júnior. O Elias Júnior é famoso. Eu estava falando aqui da área policial, né? Que nós militamos na segurança privada até hoje, há 40 anos. E também na área... Já atuamos também na área de segurança pública. E o diretor Elias Júnior é uma grande liderança aí nessa questão. Ele tem um canal no YouTube que é uma verdadeira prestação de serviço de utilidade pública, com entrevistas sensacionais, não é? Ele sempre acompanhando aí as forças de segurança. Parabéns, viu, Elias Júnior? Você é um cara que realmente tem um histórico aí na questão da segurança pública, e fico muito feliz de você estar nos ouvindo aqui, tá bom? Meu amigo diretor Elias Júnior, que você pode conhecer o seu trabalho através do YouTube, um trabalho extenso, aí, uma verdadeira lição, né? Os seus vídeos educacionais, entrevistando personalidades, muito bom mesmo. Um grande abraço a Elias Júnior, que está nos ouvindo hoje aqui no nosso programa, muito legal mesmo. Aproveitando, a gente vai agradecendo, sempre tem que se agradecer, principalmente em uma situação que nós estamos, que é justamente a chegada de um novo ano, um ano que está se aproximando. E engraçado, eu acho que já aconteceu com você também, que está nos ouvindo. Quando eu estava começando no rádio, há mais de 40 anos atrás, eu lembro de alguns comunicadores, dos quais, principalmente aqui em São Paulo, dos quais eu ouvia.
eu não estava ainda, eu estava ensaiando para entrar no rádio. E eu ouvia o Willy Correia, o próprio Barros Alencar, lá no Rio de Janeiro, o Haroldo de Andrade, o Antônio Carlos, o Altieres Barbeiro, aqui em São Paulo, o Gil Gomes, o Afanásio Jazade, o Hélio de Aguiar, o Darcio Campos, e tantos radialistas, que aí a gente vai falar que vai esquecendo os nomes, não é? O meu amigo Célio Guimarães, o meu amigo Samuel Gonçalves, Pedro de Alcântara. E ontem eu estava olhando o meu WhatsApp e acabei não mandando aqueles alôs, que eu faço questão de gravar um áudio. Eu não mando aquelas mensagens prontas, nada contra, mas eu acho muito superficial. Eu gosto de falar. E mandei um recadinho para alguns colegas, e um deles ontem, e ele respondeu prontamente, que é o meu amigo Célio Guimarães. Célio Guimarães, que tem um trabalho bacana, hoje mostrado na internet, que é um trabalho social também, meio ambiente. O Célio Guimarães, ele viaja o Brasil todo, ele é garoto propaganda da inauguração de todas as lojas de forma oficial do grupo Açaí. Alguns falam açaí, outros açaí, não é? Açaí atacadista, que todos conhecem. E cada loja, em qualquer parte do Brasil, que você esteja me ouvindo, olha, vai inaugurar uma loja do Grupo Açaí na minha cidade, no meu município. O Célio Guimarães, esse grande comunicador de rádio, locutor, uma voz belíssima, e ele está lá inaugurando. E o Célio Guimarães, eu lembro que eu ouvi ele na Rádio Mulher, aqui em São Paulo. Depois, falei, onde está o Célio Guimarães? Eu ouvindo ele. Daqui a pouco o moço aparece nas madrugadas da Rádio Globo. E o slogan, todo mundo tem um slogan, não? O slogan dele era logo de madrugada, ele rindo, né? Sorriso, acordando as pessoas, e ele perguntava, cadê o seu sorriso? É o slogan do Célio Guimarães. E ontem eu mandei um alô para ele, mandei um abraço para ele e para a família, o meu amigo Célio Guimarães. E o Célio Guimarães faz um trabalho paralelo. Eu vou falar de uma forma bem clara. Sabe essas árvores que estão quase morrendo ali nas estradas, o galho caindo? Ele vai pegando esses galhos das árvores e vai transformando em arte. Uma hora é um elefante, uma bailarina, ou um objeto, tudo na arte. E é um trabalho que tem que ter, o que é isso? É talento. E o Célio Guimarães faz isso. Ei, meu amigo Célio Guimarães. E outro amigo também, são vários, né? O Samuel Gonçalves. Tem as mensagens que eu leio aqui, a maior parte é do Samuel Gonçalves. Alô, Boituva. O Samuel está lá no interior, com seu programa de rádio também. Ô, Ligeirinho, cadê o Samuel Gonçalves? O Samuel Gonçalves, o slogan dele é o seguinte, que também é o Instagram dele. Eu quero te fazer feliz. Ei, meu amigo Samuel Gonçalves, o comunicador otimismo do rádio, que também fez muito sucesso nas madrugadas da Rádio Globo. A maior audiência da madrugada, os furos de reportagem, de lançamentos musicais. A gente vai lembrando aquele tempo, não é? E, enfim, a gente vai falando do passado. E eu fico muito feliz de hoje ser amigo pessoal desses comunicadores, não é? E tem o Eli Correia, que está nativo aí, graças a Deus, o homem sorriso do rádio, que todos conhecem. Saudades daqueles que já se foram, do Altieres Barbeiro, Barros Alencar, nosso querido Zé Bétio, Edgar de Souza. Ei, meu Deus do céu. Lembranças, lembranças. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, não é, pessoal?
Estamos aqui com vida, agradecendo a Deus por tudo e por todos. Isso que é o mais importante. Quantas e quantas pessoas estão me ouvindo e gostaria de fazer aquela caminhada, mas tem um impedimento porque são os nossos amigos e amigas cadeirantes, que os seus pés é uma cadeira de rodas. Quantas e quantas pessoas estão nos ouvindo, mas não estão enxergando, porque são ouvintes com deficiência visual, as pessoas cegas, e por aí em diante. O que eu quero dizer é o seguinte: essas pessoas que têm dificuldade de locomoção, têm as suas deficiências, como eu disse agora, visuais. Aliás, os maiores ouvintes, isso é um percentual oficial, viu, pessoal? São os deficientes visuais, até por uma lógica, eles ouvem rádio. O que eu quero dizer é que essas pessoas que têm dificuldade, elas dificilmente reclamam da vida. E você aí que de repente tem uma dor de dente, uma indisposição, vive reclamando da vida. Vamos mudar esse quadro? Principalmente agora que estamos prestes a fazer uma varredura. Varredura no sentido real mesmo, figurativa. Você pegar uma vassoura e varrer tudo que esteja lhe atrapalhando nessa vida. Estamos prestes a um novo ano e todo mundo, literalmente, e você é uma dessas pessoas, merece ser feliz. Eu estou falando isso porque a gente milita também no jornalismo de acessibilidade, e quando eu encontro nas ruas, seja crianças, adolescentes, a melhor idade, homens, jovens, mulheres, com a cadeira de rodas, com a deficiência, a gente percebe que se a gente tiver a oportunidade de conversar com essas pessoas, elas dão lição de moral, muito mais pelo estado de deficiência, mas pelas ideias, e acreditando que a vida segue, independente dos obstáculos. Vou repetir: independente dos obstáculos que todos nós temos, a gente precisa caminhar no sentido real da palavra. Vamos caminhar, vamos agradecer a Deus pela vida, vamos parar um pouquinho de reclamar, porque todos nós reclamamos, é uma coisa natural do ser humano, mas eu acho que nem a família aguenta você sempre está reclamando de algo, não é? Ninguém gosta disso. Então, vamos agradecer pela vida. Você tem a oportunidade de olhar um pouquinho para trás, ver a mudança que está tendo na sua vida. De repente, uma renovação pessoal, uma separação que estava atrapalhando sua vida, e você está livre dessa pessoa. Tem que falar a verdade. Está prestes a um novo casamento, ou já está em um novo relacionamento, e você olha um pouquinho para trás, porque às vezes a gente precisa olhar para ter mais energia para, primeiro, ter gratidão a Deus, porque você saiu de uma enrolação. Principalmente vocês mulheres, tome muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Principalmente vocês mulheres que têm filhos de outros relacionamentos. Ah, o amor é cego. Eu estou observando que o amor é cego mesmo. Mas você não precisa entrar na estatística. Eu estou falando de Deus. Eu não estou falando de religião. Mas vamos acordar. A gente vê aí no noticiário, eu mesmo tenho noticiado, a quantidade de mulheres vítimas de feminicídio, vítimas de violência, mulheres jovens. Tome muito cuidado. Aproveite esse espaço para fazer isso, que eu faço há décadas. Utilidade pública e prestação de serviços. Você não está me ouvindo por acaso. O acaso não existe.
Vamos ter mais juízos. Eu falo no plural, mas individualmente, cada um saber da sua responsabilidade. Porque nós temos um costume feio de sempre colocar culpa em alguém. Não, a culpa é sua. A responsabilidade ou a irresponsabilidade é sua. Aqui ninguém está dando um tapinha nas costas de ninguém. A vida, meus amigos, minhas amigas, apresenta várias situações, boas e ruins. O importante é não querer controlar a situação, e sim controlar a sua reação diante da situação. Sabedoria e serenidade sempre. Tudo isso aqui tem a ver com o que eu acabei de falar. Aproveite a vida com otimismo e sabedoria. É o mais belo tesouro, o maior dom recebido. Não cultive a carência, mas a superação. Caso contrário, você vai se tornar mais dependente. Lembre-se de que a vida é um contínuo renovar-se e renascer todos os dias. A gente precisa colocar tudo isso em prática. Aproveite bem as festas, renove o seu sorriso. Aliás, abra um sorriso, não é? É importante a gente abrir um sorriso. As pessoas estão preocupadas em excesso. Você ficou o ano todo aí tentando resolver as coisas, não conseguiu. Vai querer resolver agora em 2 dias? Vá, curta a vida, mas com responsabilidade. Aproveite para rever as pessoas que você não vê há muito tempo. Muita gente está fazendo isso, não é? Eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela minha saúde. E para cada um de vocês, ouvintes, cada um, eu repasso. Peço a Deus por você, pela sua família. A maioria das pessoas, 99,9%, não me conhece. Você me conhece através da voz. Mas isso não importa. Muito pelo contrário. São as pessoas verdadeiras que estão me ouvindo agora. São as pessoas que eu não conheço e elas não me conhecem pessoalmente. Mas estão aqui diariamente, seja qualquer horário, prestigiando o nosso trabalho. Então aqui também, esse desejo de vida para vocês, de muitas felicidades, na verdade é um presente que eu peço a Deus, pelo carinho da sua audiência. Durante este ano todo, de 2025, uma audiência que supera os programas de rádio que eu tinha nas emissoras tradicionais. E aliás, nós estamos aqui, do rádio para a rede, um novo projeto. A gente precisa caminhar. Precisamos caminhar nessa grande estrada que é a vida. Muito obrigado, Queca Helena, também na sintonia. Maria das Dores Moreira, Antônio Estrela, que é locutor, colega nosso aqui, né? Quem mais está nos ouvindo? A Marlene Divulgações. Deus é Pai. Deus está nos ouvindo, está lhe ouvindo, e através dos seus emissários, os anjos da guarda, neste momento, está aí, ao seu lado,
te protegendo. Que você tenha um novo ano superando todos os obstáculos. Que seja um ano leve, no sentido de não pesar do lado nocivo, mas você conseguir enfrentar todos os problemas que você não conseguiu neste ano de 2025. E este ano 2026 será o seu ano. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir colocar em prática todos os seus projetos. E sabe por que eu digo isso? Porque lá atrás, quando eu comecei aqui no rádio, tinha algumas pessoas que eu fui consultar, todo feliz. Olha, eu vou entrar no rádio, eu vou começar um trabalho bacana, uma coisa. E essas pessoas, eu vou colocar meia dúzia, que eram pessoas que eu esperava que me dão um empurrão, mas um empurrão no sentido positivo. Sabe o que essas pessoas disseram para mim? Você vai trabalhar no rádio? Jovenzinho assim? Ah, não vai dar certo não. Não vai dar certo. As pessoas já usavam o lado negativo. Desista. Imagina, você no rádio, fazer o que lá? Quando eu estava começando, eu precisava de incentivo. E essas meia dúzia de pessoas me decepcionaram. Mexeu com o meu psicológico. Eu cheguei em casa, pedi a Deus que me desse luz. Porque tem momento que você fala assim, não, de repente é isso mesmo. Eu acabei de falar agora do conto do vigário, não é? Então, é o lado psicológico. E tudo é o psicológico. E veio logo uma luz. Sabe aquela energia que só Deus explica? Não, eu tenho que fazer o que eu acredito. Porque eu não preciso que ninguém acredite em mim. Eu não preciso de meia dúzia de pessoas. Eu só preciso de uma, que é justamente Deus. E depois de mais de 40 anos de idade, 40 anos de idade não, 40 anos de profissão, especialmente no rádio, onde nós cumprimos a nossa jornada, eu acredito que sim, ajudamos muitos artistas, muitos mesmo, a ficarem famosos, muitas entrevistas, às vezes exclusivas, pisando no barro, na lama, caindo, se levantando, e também muitas portas fechadas. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar que foi tudo ótimo. Não. Foi muitos obstáculos. Eu estou falando eu, Edson Xavier, que lá atrás era o caipirão. Até de uma forma, não é carinhosa não. Era para denegrir mesmo, me chamava de caipirão, que hoje o pessoal fala de buni. Eu até rio. Mas é isso, pessoal. Obstáculos todos nós temos. Eu estou contando um pouquinho da minha vida, porque eu encontrei várias portas fechadas e não desisti. E quando eu menos esperava, essas portas foram se abrindo, pouco a pouco. E hoje eu estou aqui contando a história, com H. Que quando você quer, você faz, você consegue, porque Ele já está ali, te velando, te aplaudindo. Mas você tem um livre arbítrio, você pode desistir. Então não desista nunca dos seus sonhos. Estou falando para você mesmo que está me ouvindo agora. Não desista dos seus sonhos. De repente você estava esperando só essa palavra. De repente você está emocionado do que eu estou falando. Estou falando o que eu passei para chegar até aqui. São mais de 40 anos atuando no rádio.
E eu encontrei muitos obstáculos. E esses obstáculos você tinha que ficar caladinho. E eu fiquei. Mas preparando o que eu queria. Eu dei a volta por cima. Porque através da minha fé em Deus e acreditar que eu posso, eu quero. E quando você quer, você consegue. Qualquer coisa. Deu para entender, né? Pai nosso, que estás nos céus, fico emocionado, né? Começar tudo de novo. Fiquei emocionado porque eu estou falando ao vivo, pessoal. Eu estou lembrando do passado e eu quero transmitir para você que você não tenha uma vida igual eu tive. Que os obstáculos a gente tem, mas se eu puder ajudá-lo, de você levantar a cabeça e acreditar que vai dar certo, vai mesmo. A gente está aqui para ajudar a você seguir em frente, não desistir. E a gente acaba se emocionando porque eu vou lembrar da minha vida, né? Que não foi cor-de-rosa. Teve muitos espinhos. E eu estou aqui sorrindo. Eu estou aqui de forma até sarcástica, brincando com a vida. Por quê? Porque eu venci. Se eu venci, por que você não pode vencer? Agora sim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Que esta segunda-feira, última segunda-feira do mês e do ano 29 de dezembro, seja uma das melhores da sua vida. E será. Basta você acreditar. Feliz 2026 para você e para sua família. Na direção do programa, Janaína Xavier. Na produção, Tami Cristina de Barros. Na assessoria, Zefa Maria. Trabalhos técnicos, Alencarzinho Júnior e o Zé Leandro. Apresentação, este amigo de vocês, Edson Xavier, também conhecido como Ligeirinho do Rádio. A todos vocês, que Deus abençoe. Tenha uma segunda-feira extraordinária. E nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Bom dia!